Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido também do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela vida de todos os teus familiares. E louvemos ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus e de profetizar com fé que toda a nossa família será uma família transformada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, transformada na família do Salmo 128. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu estou aqui todos os dias profetizando essa verdade sobre a sua vida e tentando despertar em você, orando por você e pela sua família, tentando despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito e os seus efeitos. E todos nós que acreditamos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, nós somos os justos da palavra de Deus. Amém? Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 22 ao 26, do capítulo 4, então participe dessa grande corrente de oração se inscrevendo nesse canal. A partir do momento que você se inscreve, o seu nome vem para o nosso caderno de oração e você e sua família recebem oração. Então nós estamos ajudando vocês em oração e vocês nos ajudando porque é uma grande corrente. Essas orações sobem e o Senhor envia as respostas em nome do Senhor Jesus. E como o Senhor tem nos alegrado com os testemunhos, minha irmã e meu irmão, que estão acontecendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Não sou eu, não é a irmã Maristela Miranda, não são as outras intercessoras, é o Senhor que tem ouvido as nossas orações e nós estamos em concordância, porque a partir do momento que você põe o seu nome ali, você está em concordância com todas as orações que é feita por esse ministério. Amém? Então ontem nós falamos aqui sobre os pecados não intencionais que eram cometidos pelo Sinédrio. E hoje nós vamos estudar sobre os pecados não intencionais que eram cometidos pelos líderes, ou seja, por aqueles que eram líderes de cada tribo. Então no caso deles, eles deveriam trazer um bode sem defeito. Ou seja, os outros traziam um novilho ou um cordeiro e eles traziam um bode. Mas veja que esse bode seria morto. Depois do sacerdote, do líder colocar a mão na cabeça do bode e o sangue do animal seria aspergido ali. Com o dedo ele colocaria nos quatro cantos do altar do sacrifício. Nós já vimos aqui na consagração de Arão que o dedo significa o quê? Serviço. O dedo na consagração de Arão, ele foi ungido para saber que, pelo dedo dele, que através ali ele iria fazer o serviço santo do Senhor. E as quatro pontas do altar indicam os quatro cantos do mundo. Então estava purificando, esses quatro cantos e toda a gordura do animal era queimada da mesma forma que se queimava o animal que era oferecido na oferta de paz. Ou seja, a gordura dos órgãos internos e a gordura dos rins e do fígado seria toda queimada sobre o altar. Mas a carne seria dos sacerdotes. Então o líder ali, ele comia a carne junto com os sacerdotes, entendeu? Bem, segundo o comentarista da Torá, Rashi, que foi um grande comentarista do século XVIII, ele diz que quando um texto da Torá começa dizendo se o líder comete um pecado, lá em hebraico está escrito Asher Nashi e Eritá. E por que as escrituras usam a palavra Asher e não a palavra In, como é usado no versículo 3 e 13? Para falar do pecado do sacerdote sobre o pecado do sinédrio. Então entenda que a resposta é que o termo Asher, alude à palavra Asher-Yei, que significa feliz, ou seja, feliz é a geração cujo líder se preocupa em trazer uma oferenda de expiação para os seus pecados involuntários, e mais ainda quando ele se arrepende pelos pecados que cometeu, ainda que não sejam pecados intencionais. Então veja que é exatamente este o sentimento que o salmista verbalizou no Salmo 33:12, quando diz: feliz é a nação que tem o Senhor como sendo seu Deus. E isso porque é o líder que move sempre os liderados. Entendeu? Nós falamos isso aqui
ontem. E hoje estamos dando a continuação, para você ver que eu não estou trazendo um estudo nenhuma solta. É o pensamento que eles tinham naquela época. Este era o pensamento. Entendeu? Mas qual é a reflexão para nós hoje? Mas como nós estamos falando sobre liderança de um povo, então saiba que não tem como falar sobre liderança de um povo sem falar da liderança de uma família. E sabemos muito bem que a liderança dentro de um lar é composto por marido e por mulher. Porém, o marido é o quê? Ele é o sacerdote do lar. Ele é o cabeça da mulher, o cabeça da esposa. E isso quem determinou foi o próprio Deus. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é a noiva, e Jesus é o cabeça da igreja. Ou seja, o homem é aquele que vai dar sustento ao lar, fazer o lar manter de pé. É dele que vem o governo da família, não só o governo material, como também o governo espiritual. Aí você pode dizer assim, minha irmã, lá no meu lar é só eu e meus filhos, pois eu sou viúva, então minha irmã, eu quero dizer que se você é viúva, deixa o Senhor ocupar esse espaço que foi deixado pelo seu marido. Porque foi o Senhor que disse que seria o juiz das viúvas. É como se fosse o esposo dela e o pai dos órfãos. Minha irmã, mas eu sou mãe solo. Minha irmã, entenda que você é mãe solo porque você viveu um passado sem Jesus, sem estar em obediência ao Senhor Jesus. Porque esse não é o plano do Senhor para nenhuma mulher. Não é. O plano do Senhor é que a mulher viva em família. E que nessa família ela tem um esposo. Esse é o plano do Senhor. Então ore. Fala, Senhor, eu te peço perdão por ter trago desordem para a minha vida. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o Deus da ordem. E traz esse esposo. Esse esposo que vai ser o homem do Salmo 128. Porque eu quero ser essa videira frutífera dentro de um lar. E para isso eu tenho que estar casada com o homem do Salmo 128. Entendeu, minha irmã? Entendeu? Mas voltando à nossa reflexão, veja que o apóstolo Paulo, quando estava na prisão de Filipos, juntamente com Silas, à meia-noite eles começaram a orar e cantar hinos. E de repente houve um terremoto ali na cadeia que abriu todas as portas e todas as correntes dos presos. E quando o carcereiro acordou e viu aquilo, ele pensou que os presos tinham fugido. Então ele resolveu se matar, porque se ele não se matasse, se isso acontecesse, se ele não se matasse, de qualquer forma ele seria morto. Mas Paulo o impediu de se matar. Então ele se ajoelhou perante Paulo e Silas e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa. E isso aconteceu na vida do carcereiro e de sua família. Mas aí tem pessoas que pegam esse versículo, minha irmã e meu irmão, e recitam esses versículos todo dia. Fica ali recitando: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Aí, de repente, os anos vão passando e eles não veem nada acontecer. E por isso eles ficam muito desanimados. Mas por que eles não veem nada acontecer? E a resposta, minha irmã, é simples. É porque você não é o líder da sua casa. Você não é o sacerdote, você não é o cabeça. Então ali quem tinha convertido, veja que quem tinha convertido era o chefe da família. Aquele que abriria a porta, tanto fisicamente da casa, como espiritualmente. Aquele do qual a esposa tinha que se submeter a ele e os filhos também. Porque é isso que é uma família. Marido, cabeça, a esposa se submetendo a ele e os filhos submetendo às ordens dos pais. Então toda a casa recebeu a mensagem. E quando se recebe a mensagem do Senhor, quando as portas de uma casa é aberta para receber a mensagem do Senhor, quem vai fazer a obra não é quem está pregando, minha irmã, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu te aconselho, coloca esses estudos para você ouvir, alto na sua casa, coloca para você ouvir. Quem sabe o seu marido ali está ouvindo e o Espírito Santo vai fazer a obra na vida dele, a obra na vida do seu filho, da sua filha. Só coloca para ouvir. Porque você tem a porta da sua casa aberta. Você pode abrir, entendeu? Ou fechar. É você que abre, é você que fecha, se a casa é sua, Então veja que o Salmo 128 se dirige ao homem primeiramente. Então,
A mulher que é sábia, ela não pode descansar enquanto ela não vê o marido dela na posição de um sacerdote do lar. Porque tem um homem que é convertido, mas não quer ser sacerdote. Ele joga tudo para as costas da mulher. E não é assim, ela tem que colocar ele na posição dele de sacerdote. Porque enquanto o homem não for sacerdote, ele compromete até mesmo a salvação dos filhos. Eu já vi lares onde a mulher era viúva e criou os filhos com a ajuda do Senhor e todos os filhos foram salvos. 11 filhos, 12 filhos, 14 filhos. E eu já vi lares de mães solos também que decidiram entregar a vida dela para Jesus e colocar aqueles filhos na presença do Senhor, os filhos serem salvos. Mas eu já vi lá onde a mulher é de Cristo e o marido tem aquela fé duvidosa e os filhos todos divididos, os filhos na perdição. Na perdição, porque assim como o marido é dividido, os filhos vêm divididos, metade dos filhos vem dividido e vão para a perdição. Quando a mente da gente é dividida, ela não consegue ficar na posição correta de Deus, na ordem de Deus. Então, o ano só está começando, minha irmã e meu irmão, só começando. Então, o recado para nós é este: temos que orar cada vez mais pela conversão de todos os homens da nossa casa. E você que é homem que está me ouvindo, ore pela sua santificação, esforce pela sua santificação, pois a obra começa sempre pelo homem, pelo aquele que é o cabeça. Você quer se casar, minha irmã? Você às vezes é solteira, está aí me ouvindo? Ore para que você se case com alguém que é do Salmo 128. Não queira um homem que não seja um homem do Salmo 128, um homem que não obedece, que não teme ao Senhor. Não queira esse homem para a sua vida. O seu filho, você tem que orar. A sua filha, o seu filho para ser um homem do Salmo 128, a sua filha para se casar com um homem do Salmo 128. Ore, minha irmã, ore pela sua família. Não faça barganha com Satanás. Tipo, é importante que ele vai para a igreja. Não é ir para a igreja não, porque quem vai um dia pode deixar de ir. Mas quem é do Senhor jamais vai se afastar do Senhor. Ele prefere a pior das mortes do que se afastar, ter uma vida aqui fora do Senhor. Apóstolo Paulo, ele era religioso, mas quando ele se converteu, ele viveu uma vida intensa com Cristo. Uma vida intensa com Cristo, a ponto de ele dizer: para mim, morrer é lucro. Porque viver para ele era Cristo. Era Cristo. Era Cristo. Então, para que a nossa morte se torne lucro, nós temos que viver uma vida com Cristo. Não queira se casar, se unir a um homem cuja vida dele não seja Cristo. Não queira, minha irmã. Porque esse homem, se a vida dele não for Cristo, qualquer hora ele vai te trocar. Ele vai te trocar por outras coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque ele não teme ao Senhor, ele não teme ao Deus, ele não acredita, na verdade, que você é um presente de Deus na vida dele. Então, como que esse homem vai te obedecer? Como que esse homem vai te honrar? Obedecer não, honrar. Honrar, como que esse homem vai te honrar? Nunca, minha irmã, nunca. Então, em nome do Senhor Jesus, e só Deus sabe onde está esse homem. Não fica colocando os olhos nos homens da igreja, falando aquele ali, aquele... Não, deixa o Senhor trazer para você. E você que é homem, não fica colocando os olhos nas moças e falando aquela ali. Não, deixa o Senhor trazer para você. Porque o objetivo não é ter uma família, mas sim uma família do Salmo 128. Tem muitas pessoas aí que estão vivendo dentro de lares, dentro de uma família, inseridos dentro de uma família. Quantas mulheres aí estão casadas e vivendo a maior solidão da vida delas, porque elas não podem contar nada para o marido. Nada para o marido. Porque o marido age como um Nabal, um homem violento. E violento com a esposa, e violento com os filhos, ignorante. Às vezes não é violento no sentido assim de bater, mas é violento na ignorância. E tem palavras que entram dentro da gente que é pior do que um couro. É pior do que um couro. Aí você olha para a cara das irmãs, estão aquele rostinho amargurado. Amargurado. E vai indo a amargura, leva a mulher, com o passar do tempo, se tornar uma mulher invejosa. Invejosa e incrédula. Invejosa e incrédula. A alegria do coração formoseia o rosto. A mulher tem que ser amada pelo marido. Amada. E ele tem que se submeter a Deus para ele entender isto. Para ele entender todas as coisas.
E aí, quando ele se submete a Deus, a mulher dele é a videira frutífera, os filhos como rebentos de oliveira, que é a coisa mais linda dentro de um lar. Dentro de um lar. E aí tudo vai bem. Vai bem, não importa se ele ganha muito, se ele ganha pouco, mas a promessa do Senhor de que ele vai viver bem nessa terra, de que nada vai faltar para eles, e eles vão viver longos dias em paz e harmonia para ver a paz de Jerusalém, a paz de Israel, prosperidade. Então, queira viver esse Salmo 128. Eu não estou aqui pregando para você uma fantasia, eu estou pregando aquilo que eu acredito que o Senhor tem poder para fazer. Tem muitos aí usando a internet e falar assim, o Senhor vai te dar um carro, o Senhor vai te dar... Não, uma coisa que o Senhor quer te dar é a proximidade com Ele. É uma família que o teme, que obedece. Uma família que quando você chegar na glória você vai falar, eu e toda a minha casa estamos aqui, aleluia, santos, 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 aleluia. Pode ser que a gente não tenha nem lembrança de quem era família, de quem não era, mas você vai estar em paz diante do Senhor, porque você cumpriu o seu combate, combateu o bom combate, e você guardou a fé, e passou essa fé para toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. E nós aprendemos pela palavra que se nós pedirmos algo que é de acordo com a vontade de Deus, Ele vai fazer. E é da vontade de Deus que nós venhamos obedecê-lo e temer o nome dEle. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, meu Pai. Eu te louvo pelo privilégio que tenho, Pai, como igreja, de conhecer a Tua Palavra, de entender a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, de pregar a Tua Palavra, de anunciar a Tua Palavra. Eu te louvo, Pai querido, pela visão que o Senhor deste para esse ministério, Pai. A visão de orarmos todos os dias, clamando pela nossa família, suplicando ao Senhor, Pai, que nos transforme na família do Salmo 128. É por isso, Pai querido, que como igreja eu te peço, Pai, por todos os homens da nossa família, que todos eles venham se tornar, desde o mais velho até o menor, desde o idoso até a criancinha de peito, desde o idoso até aquele que ainda está sendo formado no ventre com muito carinho pelo Senhor. Que venha se transformar em um homem que obedece e te teme, um homem que tem prazer em andar nos seus caminhos, para que todas nós, mulheres, venhamos ser como videira frutífera dentro dos nossos lares. E para que as nossas crianças, para que os nossos jovens, para que os nossos adolescentes se tornem como rebentos da oliveira dentro dos nossos lares. Pai querido, quantos jovens que estão aí na perdição, sofrendo, perdidos no meio da droga, perdidos, Senhor, transformados pela rebelião, transformados pelo espírito da rebeldia, Pai. Quantos jovens que estão aí afrontando os pais, afrontando as mães, afrontando a família, Pai. Sem respeito nenhum, sem reverência nenhuma pelo governo, pelos idosos. Quantos jovens estão aí envergonhando, Senhor, cometendo torpeza, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas crianças. Tenha misericórdia, não deixa, Senhor, a nossa família sofrer as barbáries que estão acontecendo nesse mundo. Mas não nos deixa, Senhor, sermos agentes do mal. Não deixa, Senhor, tenha piedade. Tenha piedade de cada um de nós, Pai. Tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Tenha misericórdia de todos os homens da nossa família. Que nós mulheres possamos ser cada vez mais mulheres santas, mulheres honradas, mulheres sem sensualidade, sem vaidade, sem cobiça, sem inveja, Pai, sem inveja. Que o casamento dessas minhas irmãs seja um casamento santo, Senhor, santos. Que verdadeiramente elas com seus esposos e filhos possam formar a família do Salmo 128. Que essas que não são casadas, que elas possam se casar e casar bem, casar com homens que temem e obedecem ao nome do Senhor. Tenha misericórdia, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Que esses rapazes que querem se casar, que possam se casar com moças, que sejam moças tementes ao Senhor, Pai.
para que eles possam ter famílias que agradam ao Senhor. E que eles possam ver a geração dos filhos deles, Pai. E a paz de Jerusalém, conforme diz no Salmo 128. Pai querido, abençoe as nossas famílias, que a prosperidade do Senhor venha entrar nas nossas casas, que as nossas famílias sejam curadas, Pai, curadas de forma física, Pai, que não haja doença na nossa casa, que não haja enfermidade no nosso corpo, mas que sejamos curados de toda doença emocional, Pai, de toda doença emocional, que a libertação do Senhor alcance as nossas famílias, que toda obra de feitiçaria, todo intento das trevas contra a nossa vida, contra a vida da nossa família, contra a vida das nossas crianças, contra o casamento dessas minhas irmãs, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. A tua palavra fala que sobre Jacó não vale encantamento. Ninguém pode amaldiçoar aquele que o Senhor abençoou. Então nos abençoa, Pai. É pela tua misericórdia como igreja que eu clamo, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. O Senhor estava ali no monte, Pai, com seus discípulos, e eles viram o quanto o Senhor é puro, o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é, Pai, diferente, Pai, de todos nós, o quanto o Senhor transcende, Pai, em bondade, em amor, em santidade. E quando eles desceram, Pai, aquele homem suplicou ao Senhor, porque os outros discípulos que estavam ali, Jesus, eles não puderam expulsar o demônio daquele rapaz. E aí aquele homem se ajoelhou diante do Senhor, aquele pai, e pediu ao Senhor: Jesus, tende misericórdia do meu filho. Então, Senhor, como igreja, eu peço ao Senhor, meu Pai, que tende misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, tenha misericórdia dos homens das nossas famílias, tenha misericórdia dos nossos idosos. Não nos deixe sofrer o mal, mas também não nos deixe sermos praticantes do mal. Afasta de nós homens maus, mulheres más, homens perversos, mulheres perversas, homens violentos, mulheres violentas, homens imorais, mulheres imorais, homens desonestos, mulheres desonestas. Afasta de nós, afasta da nossa casa, afasta de nós todos os filhos de Belial. E quando eles chegarem perto de nós, perto de nossa família, perto de nossa parentela, que eles percam a força física, a força motora, que eles não tenham força para praticar o mal. Tenha misericórdia, Pai, com nenhum de nós, mas que nós tenhamos só força também para praticar o bem, para praticar as boas obras do Senhor, que sejamos cada vez mais guiados pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós queremos que a profecia que está lá em Joel esteja sobre a minha vida, sobre a vida de todas essas minhas irmãs, sobre a vida de seus filhos, de seus esposos, de seus netos e bisnetos, Pai, de seus irmãos, de seus sobrinhos, Pai. Tenha misericórdia, Pai querido, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Espírito Santo nos lava, nos purifica, nos santifica, em nome do Senhor Jesus. Que nós sejamos todos transformados, cheios de amor, de bondade, de benignidade, de domínio próprio, em nome do Senhor Jesus, de paz, de alegria nas coisas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Não queremos ter alegria nas coisas desse mundo, que pelo contrário, queremos ter nojo do pecado, nojo da imoralidade. Que esses jovens possam ter nojo dos vícios, nojo das drogas, nojo, essas mães que estão chorando por esses filhos, que elas possam, profetizo como igreja, que elas possam vir a sorrir por ver esses filhos libertos, ver essas filhas libertas de todo espírito de rebeldia, em nome do Senhor Jesus, de todo espírito de rebelião, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, tenha misericórdia, e como igreja eu te peço, Pai, pela nação de Israel,
Abençoe a nação de Israel, Pai, com milhares de anjos. Tira dali todo filho da perversidade, todo filho da rebelião que saia daquelas terras, em nome do Senhor Jesus, para que a nação de Israel comece um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja com esses que estão cativos ainda, Pai, e que eles possam ser libertos em nome do Senhor Jesus, que eles possam serem trazidos de volta, assim como Abraão reuniu 318 homens e foi atrás de Ló e trouxe ele de volta, Pai, juntamente com aqueles reis. Que esses cativos que foram cativos ali, por esses homens maus, que eles possam trazer, voltarem, Pai, voltarem para o seio de suas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, as minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, na Ásia, na Europa, na Itália, Pai. Não deixe eles sofrerem mal. Esses irmãos que estão nos Estados Unidos, não deixa sofrerem perseguição. Essa minha irmã que está sofrendo perseguição ali na Itália, não deixa, Pai. Não deixa. Coloque a cobertura dos teus anjos com eles, guardando a entrada e a saída de todos os lugares. Livra eles de todo preconceito, Pai, de todo espírito de rebelião, de todo espírito de preconceito, de todo espírito de racismo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, livra, Pai, dá livramento. Livra eles de toda enfermidade, de toda crise financeira, em nome do Senhor Jesus. E defende, Pai, abençoe a nossa nação aqui, abençoe a nação brasileira, tenha misericórdia desses políticos, Pai, dê para eles cada vez mais sabedoria, que eles possam, Senhor, cada vez mais fazer leis justas, Pai, leis, Senhor, que cuide da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, do desempregado, daqueles que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda. Tenha misericórdia dessa irmã que precisa se aposentar e que ainda não conseguiu se aposentar. Faça justiça para ela, Pai. Faça justiça para todos aqueles que precisam da justiça do Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Tem pessoas que estão adoecendo, Pai, por causa, Senhor, da justiça do Senhor que ainda não chegou para eles. Tenha misericórdia dessas irmãs que estão sofrendo por problemas emocionais, Pai. Tenha misericórdia. Abre portas, Senhor, para aqueles que precisam de portas de emprego. Tenha misericórdia, Pai. Não deixa haver necessitados na nossa casa, na nossa família. Não deixa haver desempregados, Pai. Prospera essas irmãs que trabalham com doce, com salgados, Pai. Prospera. Dê para elas cada vez mais criatividade, mais ingredientes, mais sabores, Pai. Tenha misericórdia. Prospera esses profissionais liberais, Pai. Prospera esses estudantes, que eles tenham cada vez mais inteligência, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que seja um ano letivo próspero, em nome do Senhor Jesus, para esses adolescentes, para esses jovens que estão na faculdade, Pai. Tenha misericórdia. Abençoe esses empresários. Nos prospera, Pai, para que sejamos dizimistas fiéis, ofertantes da Tua casa, sustentadores de profetas, de missionários, porque melhor é dar do que receber, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas e cura, Senhor, todos esses que estão enfermos, todos esses que estão em tratamento de câncer, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura, Senhor, esse homem que está em tratamento de câncer de próstata, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Limpa o nosso sangue, as nossas artérias, as nossas veias. Restaura todos os órgãos do nosso corpo, Pai. O coração, o fígado, o baço, os rins, o estômago, o esôfago, Pai. Restaure em nome do Senhor Jesus. Nos livre de todo tipo de AVC, de todo infarto, Pai. Tende misericórdia, Pai. Eu sei que o nosso coração e o nosso cérebro está nas Tuas mãos, Pai. Mas tenha misericórdia, não nos leve estando nós na metade dos nossos dias, Pai. Não nos leve e que os nossos idosos possam viver, Pai, 100 anos com saúde, com paz, com alegria e ainda produzindo na velhice frutos dignos, Pai, com Teu Espírito Santo. Dá saúde para as nossas crianças, Pai, saúde para essas crianças autistas, Pai, que tem problema com a alimentação, Pai. Tende misericórdia, que elas possam, Senhor, ter um peso, Pai, adequado, que elas possam comer bem, Pai querido. Tenha misericórdia dessas crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cura esses que estão em tratamento de doenças de pele. Cura, Senhor, toda a psoríase, Pai. Cura toda dermatite em nome do Senhor Jesus. Cura esses que estão em tratamento de dores crônicas, tendinite, dores nas articulações, fibromialgias. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus.
porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas e nos liberta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos pastores, os nossos mestres, Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles que nos lideram, dê para eles santificação, tira deles todo espírito de contenda, todo espírito de briga, todo espírito de morte, todo espírito que representa a morte, que representa a destruição. Precisamos ser uma igreja santa, Pai, uma igreja santa para sermos uma igreja forte. Nos abençoe, abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração. Adessa as nossas mãos para a batalha. Eu coloco diante do Senhor essa moça, Pai, que está ali internada, Pai. Tende misericórdia. Essa mãe pediu oração por ela, que essa moça possa ser curada em nome do Senhor Jesus. Hoje, Pai, já é a 4ª oração que eu faço por essa moça. Tende misericórdia dela, Pai. Mas tire dela também todo espírito de rebeldia, de rebelião. Não aceitamos esse demônio, Pai, dar cabo da vida dos nossos jovens, Pai. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Ô Jesus, nos abençoe, abençoe esses casamentos, Pai. Mais uma vez eu te peço, hoje foi a pregação da palavra, Pai. Abençoe essas famílias, abençoe esses homens que estão como cabeça, que verdadeiramente esses maridos possam ser cabeça desses lares, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que essas famílias possam ser transformadas, Pai. Transformadas, que essas esposas que estão orando, elas possam ver os seus maridos, Pai, e verdadeiramente serem transformados em homens do Salmo 128, em homens que te obedecem, que te temem em nome do Senhor Jesus. E que essas que são solteiras, elas possam se casar com homens do Salmo 128, Pai. Essas que querem se casar. E que essas que precisam se casar, que elas se casem, Pai. Que esses maridos se casem com elas. Que a casa delas seja colocada em ordem, Pai. Coloca toda a nossa casa, toda a nossa vida, todo o nosso corpo em ordem, Pai. Na ordem do Teu Espírito, na ordem da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de desordem caia por terra. Que todo espírito de desordem bata em retirada, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. E chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus todos os dias, para que você e toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, amo você e voltarei amanhã se o Senhor assim permitir.